Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa Assembleia Geral Ordinária. Eu convido o Odilon para ler o edital. Boa noite a todos, os aqui presentes e os que estão nos assistindo neste momento. Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária. A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sertão de Minas Gerais Limitada, por meio do presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 29.151 associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 28 de março de 2023, às 16 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 do número total de associados, às 17 horas, em segunda convocação com a presença de metade dos associados mais um, ou às 18 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 associados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, parecer da diretoria externa, balanço geral, demonstração do resultado do exercício e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. 2. Constituição do Fundo de Reserva para a Expansão. 3. Destinação do resultado do exercício de 2022. 4. Uso e aplicação do FATES. 5. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. A Assembleia Geral ocorrerá de forma semipresencial na sede do Cicobi Sertão Minas, situada na Rua Antônio Nascimento, 179, Centro, Pirapora, Minas Gerais, e também por meio do sítio do YouTube, especificado aqui no edital, acessível a todos os associados que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site da cooperativa www.cicobisertãominas.com.br. Pirapora, 15 de março de 2023. Assinado Rui Rezende Souza, presidente do Conselho de Administração. Antes de passar a palavra adiante, a gente gostaria de prestar alguns esclarecimentos. Foi colocado aí no chat da Assembleia o formulário de votação de presença e de votação dos participantes. Na medida que for apresentando aqui os itens, um a um, todos serão convidados a fazer a votação individualmente dos itens aqui colocados. Ok? Então, é só aqui, só esse esclarecimento para que não tenha dúvida. Então, passamos a palavra aqui para o presidente da cooperativa, Rui Rezende. Dando continuidade, vamos fazer a leitura, discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração. Pelo diretor Sabino. Encerramos o exercício de 2022 com 121,7 milhões de depósitos, sendo 44,7 milhões de depósito à vista e 76,9 milhões de depósito a prazo, ou seja, aquele que tem remuneração. 16,5 milhões em letras de crédito, o LCI e o LCA. Relações interfinanceiras e interdependências, cujo maior montante diz respeito a recursos para repasse ao crédito rural, 34,9 milhões. Empréstimos e repasses, junto à nossa central, 53,1 milhões. Outras obrigações, que são recursos que compõem obrigações da cooperativa pagar imposto, folha de pagamento, essas coisas, 3,5 milhões. O nosso patrimônio líquido encerrado em 31 de dezembro, 28,2 milhões, sendo 14,2 milhões de capital social, 11,6 milhões de reservas e à disposição da Assembleia para deliberação
R$ 2.357.488. Total de R$ 258,2 milhões a composição da estrutura patrimonial da cooperativa. No ativo, nós temos no caixa da cooperativa R$ 3,5 milhões, em títulos e valores imobiliários R$ 2.263.000, sendo que esses títulos e valores imobiliários são ações que a cooperativa possui junto ao Bancob, ao Cicobi de modo geral, e à Secrente. Na centralização financeira, R$ 74,7 milhões. As nossas operações de crédito, temos líquidos, R$ 169,9 milhões. Outros créditos, R$ 2.134.000. Outros valores e bens, R$ 3.645.000. E o permanente, R$ 1.949.000, que é o nosso imobilizado. Nós estamos na tela de evolução do ativo. Nosso ativo, ele registrou, conforme demonstrado no primeiro slide, R$ 258.287.000 em 2022, contra R$ 160 milhões em 2021, o que representou no ano um crescimento de 61%. No quinquênio, ou seja, de 2018 a 2022, o nosso ativo cresceu 461%. As disponibilidades, ou seja, todo o dinheiro que a cooperativa tem em aplicações e no próprio caixa. Nós saímos de 2021 com um volume de 53,2 milhões para 80,5 milhões, um crescimento de 51% no período. As operações de crédito saíram de 2021 de 106,6 milhões para 181,4 milhões em 2022, corresponde a um crescimento de 70% no período. O imobilizado, por uma questão de mudança na legislação, as ações que a cooperativa tinha junto ao CCS e à Central Secrente, elas foram transferidas do grupo permanente para títulos e valores imobiliários. Por isso, essa redução significativa de 45% no período. Nós saímos em 2021 com um volume de 3,5 milhões para 1.950.000. Depósito à vista, saímos de 39,9 milhões em 2021 para 44,7 milhões em 2022, o que corresponde a um crescimento de 12% no ano. Depósito a prazo e letras de crédito, saímos de 42 para 93,5 milhões, um crescimento expressivo de 123% no ano. No geral, todos os depósitos, saímos de 81,9 milhões em 2021 para 138,2 milhões em 2022. Obrigações por empréstimos e repasses, saímos de 54,9 milhões para 84,3. Praticamente metade desse recurso foi disponibilizado aos associados para aplicações em crédito rural. No ano, então, representou um crescimento de 54%. Patrimônio líquido, saímos de 2021 com volume de 19,5 milhões para 2022, 28,2 milhões. Um crescimento de 45% no ano. Capital social, 9,4 milhões em 2021 para 14,2 milhões em 2022. As reservas, saímos de 8,7 milhões em 2021 para 11.643.000 em 2022, um crescimento de 33%. E as sobras brutas, ou seja, antes da distribuição estatutária, em 2021 o resultado líquido da cooperativa foi 2,8 milhões, em 2022 3,8 milhões, um crescimento de 37% no período. Esse slide ele traz de forma sintética a demonstração das sobras que estão disponíveis para a Assembleia. No exercício de 2022, o total de receitas correspondeu ao volume de R$ 43.413.043,
contra 39.356.536.645 de despesas, o que nos traz aqui um resultado antes da destinação das obras de 3.876.000. Segundo a regra contábil vigente, todo recurso que compunha a rubrica do FACS, que iniciou o exercício de 2022, 410.000, ele precisa ser revertido, alocado para as reservas, para compor o resultado no final do exercício. Então, tínhamos alocado no FACS em 2022 R$410.000. Foi constituído na última Assembleia um fundo de expansão de R$700.000. Desse valor, 143.000 foi o valor que efetivamente foi gasto. Então, para a composição de resultado, para a apuração da sobra de modo geral, é necessário computar, somar o valor do FACS que estava disponível e deduzir o valor efetivamente gasto pelo fundo de expansão. Chegamos então a resultado de R$4.143.000. Esse é o valor sobre o qual é aplicado os percentuais estatutários, ou seja, 10% desse valor obrigatoriamente vai para o FACS e 50% desse valor vai para as reservas. Então, deduzimos 414.000 para o FACS e 2.071.000 para as reservas estatutárias. Todo o fundo que não foi gasto da expansão, que havia sido alocado no exercício de 2021, que é de 700.000, ele todo, como o fundo ele tem duração, duração de apenas um ano, ele volta agora para a disponibilização da Assembleia. Então, fazendo todas as destinações de distribuições, mais a liquidação desse fundo de expansão que nós tínhamos em 2022, fica à disposição para a deliberação dessa Assembleia R$2.357.000. Eu vou pedir licença aqui ao presidente para já apresentar a proposta que será votada logo mais, para que todos já conheçam a proposta que o Conselho de Administração traz para a deliberação da Assembleia. Bom, na primeira coluna à esquerda, nós temos a atual situação da cooperativa com o exercício encerrado, ou seja, 14.251.000 é o nosso capital social, as reservas já com a incorporação estatutária, 11.642.000 e à disposição desta Assembleia, 2.357.000. Esse valor é o que compõe o que será colocado para a destinação logo mais. Caso a Assembleia aprove a destinação, o que o Conselho sugere é que desse valor de 2.357.000 seja novamente criado outro fundo de expansão de mesmo valor daquele criado em 2021, com os valores de 2021, ou seja, R$700.000. Todo o valor restante seria incorporado às reservas. E aí, então, nós sairíamos de um valor de 11.642.000 atuais para 13.300.000 para as reservas estatutárias. Esta é a proposição que o Conselho de Administração traz para a Assembleia. De modo que, findo a apresentação, eu devolvo a palavra para o presidente dar seguimento aos trabalhos da Assembleia. Agora nós vamos passar a palavra para o coordenador do Conselho Fiscal, Carlos Wilson, para a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Boa noite, parecer do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sertão, Minas Gerais Limitada, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, assistido pela contadora da Cooperativa Florinda Cunha Cruz, examinou o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício, encerrado em 31 de dezembro de 2022,
tendo recebido, inclusive por parte da diretoria executiva, todos os esclarecimentos julgados necessários para a análise das peças contábeis. São de parecer que as referidas demonstrações refletem com exatidão a posição patrimonial e financeira da cooperativa, sobre as quais recomendamos sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Pirapora, 15 de fevereiro de 2023, assinado os membros do Conselho Fiscal. Dando prosseguimento, vou voltar a palavra ao Sabino. Odilon, desculpa. Eu vou passar a palavra ao Odilon. Conforme colocado aqui no início da Assembleia, a partir deste momento, os senhores cooperados terão um prazo, um tempo aí de 5 minutos para proceder com a votação do item 1 que foi apresentado neste momento. Então, portanto, teremos aí 5 minutos, aguardaremos 5 minutos para a votação do item 1 do edital. E logo em seguida continuaremos com a apresentação do item 2, 3 e 4. Complementando, o associado poderá fazer a sua votação assim que fizer a votação do item 1, clicar no botão enviar, logo posicionado no final do formulário, por gentileza. Dando continuidade, vamos agora colocar em votação o pessoal que está presencial. Quem for a favor, permaneça como está. E quem for contra, manifeste de pé. Então, aprovado. Eu vou passar para o Odilon o segundo item. Né? O segundo item é com o Sabino. Bom, eu dizia que do valor disponível desta Assembleia, o Conselho propõe que 700 mil sejam reservados para a constituição de um fundo de expansão. É necessário o entendimento do Conselho e da diretoria que tenhamos esse recurso disponível, uma vez que a cooperativa está, evidentemente, se expandindo. Até o nome já sugere expansão. Nós tivemos a constituição desse mesmo fundo na última Assembleia e propomos a renovação no mesmo valor. O saldo remanescente, propomos que seja incorporado às reservas da cooperativa. Lembro que quanto maior o volume de reservas, maior a solidez e a segurança da cooperativa para que ela se perpetue e tenha mais força para alavancar esse crescimento. Hoje eu digo, em 31/12, o volume de reservas totalizava 11.642.000. Caso a Assembleia aprove a proposta, ora colocada em votação, as nossas reservas, elas irão para 3.300.000. Existe também uma orientação, não é lei, mas uma orientação dos órgãos de fiscalização e de regulação, principalmente do Banco Central, que as instituições financeiras de modo geral e em especial as cooperativas, que elas tenham na sua composição do patrimônio líquido um volume de reservas pelo menos da ordem de 50% de todo o patrimônio líquido. Já tem algum tempo que a cooperativa ela vem alocando valores do resultado para as reservas, e caso a Assembleia aprove essa orientação, com números fechados em dezembro, esse percentual alcançaria 47%, ainda ligeiramente inferior àquilo que o Banco Central recomenda. Então fica essa lembrança para que todos tenham em mente antes de fazer a sua votação. Então eu passo a palavra novamente para o presidente. 2 minutos disponível, então, já está aberto o link para votação. Iremos aguardar esse tempo para que todos possam votar tranquilamente. Continuando, o item 2 e o item 3, vou fazer a votação aqui do pessoal que está presencial.
Quem for a favor, continua como está. Quem for contra, manifeste de pé. Aprovado. Agora eu vou passar para o Odilon do item 4. Em relação ao item 4, uso e aplicação do fax, a cooperativa costumeiramente tem utilizado esses recursos para capacitação e treinamento de todo o quadro funcional de conselheiros, dirigentes, enfim, esses recursos estão basicamente sendo destinados a estas atividades e também para eventuais trabalhos de consultoria e tudo dentro do regulamento aprovado pelo Conselho de Administração. A proposta da cooperativa é que continue sendo dessa forma, que fique sempre a critério da diretoria a aplicação dos recursos do FAPS, sempre em obediência ao regulamento que foi aprovado. Coincidentemente, foi atualizado este regulamento hoje, há poucas horas atrás. Então, a gente coloca aí em votação a proposta que fica sempre a critério da diretoria, sempre obedecendo o regulamento do FAPS. Aí, os associados também terão aí 1 minuto para fazer a sua votação. Eu gostaria de informar que tem alguns associados se manifestando que não está conseguindo enviar o formulário apenas com a resposta de uma questão. Neste caso, se preferir, pode deixar para o final da Assembleia e enviar o formulário completo com a votação dos 4 itens, ok? Dando continuidade, vamos fazer a votação do item 4, o pessoal que está presencial. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, manifeste de pé. Aprovado. Agora o item 5. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. Se tiver alguém que quer manifestar alguma coisa, o pessoal que está presencial, ou no chat, está à disposição. Vou dar 1 minuto. Voltando aqui aos finalmente da Assembleia, fizemos a apuração aqui dos resultados da votação do item 1, 2, 3 e 4, e todos foram aprovados por unanimidade da Assembleia, tanto dos associados aqui presentes, como daqueles que nos acompanharam à distância. Muito obrigado, boa noite. Dando continuidade, eu agradeço a presença de todos e desculpe algum erro aí, que teve algum erro técnico, e dou por encerrado, dou a sessão como encerrada. Muito obrigado a todos e uma boa noite.